Podcast Papo de Clínica. Tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala galera do Papo, meu nome é Dante Raglione, sou médico intensivista, sou um dos cofundadores do Instagram @Papo de Clínica e vamos hoje para mais uma terça-feira de podcast Papo de Clínica. Lembrando que o nosso podcast é uma parceria com a Medway e a Medway é o curso referência para você que está prestando residência aqui em São Paulo, seja para o R1, seja para o R3 de Clínica Médica. Então hoje, dando início ao nosso 5º episódio, que se chama Gestão e Pesquisa na Medicina, trouxemos aqui o Dr. João Manuel Silva Júnior. O Dr. João Manuel ele é médico anestesiologista e titulado pela MIB e eu vou passar a palavra para ele se apresentar um pouquinho para vocês e também para explicar um pouquinho do intuito da gente focar com ele em gestão e pesquisa. João, por favor. Bom, vamos lá, Dante. Em primeiro lugar, agradeço aí pelo convite para a gente poder estar falando a respeito desse assunto, né, que faz parte da nossa vivência diária, né, do que a gente acaba contribuindo em relação à medicina, à terapia intensiva. Então, assim, inicialmente, Dante, eu fiz a anestesiologia, mas depois fiz outra residência de terapia intensiva e acabei, hoje eu faço bem menos anestesia do que terapia intensiva e acabei indo mais para esse lado de terapia intensiva. E é engraçado que, assim, essas duas especialidades, elas são bem parecidas, né, em termos de cuidado mais próximo do paciente. O paciente sempre ele é um paciente que tem algumas peculiaridades em termos de gravidade. Você tem possibilidades de atuar tanto na parte hemodinâmica, a parte respiratória, e isso acaba fazendo um link com a terapia intensiva. Então, são especialidades que são muito próximas e na minha cabeça, logo de início, eu achava que tinha tudo a ver e uma complementava a outra, por isso que a gente acabou seguindo esses dois caminhos, né? Acho que isso foi mais importante. Muito bom. E conta um pouquinho pra gente, logo depois que você terminou a residência, você seguiu um pouco do caminho da gestão, né? Atualmente, você é coordenador de uma UTI, de um grande centro oncológico aqui em São Paulo, já foi também coordenador de uma UTI referência em Grande Queimado. Quer contar um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência para os nossos ouvintes? Perfeito, Dante. Assim, o que acontece é que às vezes a gente faz as coisas e a gente acha que é por acaso, né? Isso eu tenho na minha mente que não é bem por acaso, né? Você acaba indo por um determinado caminho pelas coisas que você acaba fazendo, né? No meio desse caminho e de alguma forma isso vai te levar, né? Para alguma situação que você planeja, nem sempre é exatamente planejado, mas aquilo já estava mais acertado na sua mente, né? Então, é, é, é uma situação natural, né? Que você vai desenvolvendo durante a sua caminhada e acaba te guiando. Só para ter uma ideia, assim, como é que surgiu essa história de coordenação? Eu tinha feito, né, as duas residências e eu acabava me tornando uma referência, né, para os residentes de anestesiologia. Eu ainda trabalhava bastante com anestesiologia e trabalhava na UTI. Tanto que eu queria manter esses dois vínculos porque eu fazia anestesia no paciente e no final do dia eu ia dar plantão na UTI e acabava dando continuidade para todo o tratamento daquele paciente, né? E acompanhava o paciente até a alta dele da UTI saindo daquele momento crítico, né? Isso era uma delícia, assim, para mim na época, porque esse acompanhamento contínuo é o que todo mundo deseja, né? Inclusive você vê o que vai acontecer durante ao longo dos dias. E por conta disso eu acabei me tornando uma referência, né, nesse assunto, desses pacientes que eram mais graves mesmo, dentro do hospital onde eu trabalhava. Os residentes me procuravam muito, né, para a gente tratar algumas questões de curiosidades clínicas, né, de como abordar tais tipos de paciente. E um certo dia um residente chegou para mim e falou assim: João, por que você não abre aí um negócio e a gente começa a trabalhar junto, né? Um residente um determinado período, falou, ó, abre um negócio. E eu nunca tinha pensado nisso porque eu achava que era muita dor de cabeça, né? Eu gostava muito mais da parte assistencial, não tinha ideia como é que seria essa área de gestão, que seria um caminhamento mais burocrático. E eu conversando com outro colega meu, ele acabou explicando, né, que quando você
cai para esse lado, você ganha um pouco mais de autonomia, né? Você consegue, de fato, realizar ações que você está pensando, né? O que você acha que é importante para o tratamento dos seus pacientes. E aí, ao invés de eu ajudar um paciente, eu poderia ajudar muito mais. Depois a gente vai cair nesse lado de novo quando falar das pesquisas, né? Eu falei, tem sentido isso aí. E eu, com autoridade e autonomia no que eu estava fazendo, eu podia seguir o trilho que eu achava mais adequado, né, naquele determinado momento, e acabei aceitando a proposta do residente, né? E com isso, vários outros residentes vieram junto, né? Porque, de fato, eu acabava exercendo uma certa influência naquele grupo, né? Por conta das questões que eu acabava direcionando, né? E tratando lá no nosso dia a dia com os residentes. E o grupo formou um time, né? Que, no final das contas, a gente começou atendendo vários hospitais em anestesiologia. E, na sequência, dentro daquele próprio hospital, eu fui direcionado para coordenar uma unidade de terapia intensiva só de paciente cirúrgico. Por quê? Porque eu já tinha uma expertise grande, né? A gente acabava tomando conta desses pacientes cirúrgicos depois, pacientes de alto risco, e coordenei a UTI e, ao mesmo tempo, formava um time de anestesiologistas jovens, né? Que ganharam o mercado. Com o passar do tempo, a gente já tinha avançado em 3 hospitais aqui em São Paulo, e mais depois eu acabei sendo convocado até para dar algumas consultorias fora de São Paulo também, justamente nessa área, terapia intensiva, anestesiologia, centro cirúrgico, e cada vez mais isso ganhou um corpo, né, de conhecimento, né, para mim e para o meu time também. Acabou facilitando algumas situações, né? Eu fui para um outro hospital depois, onde eu coordenei uma unidade de queimados, né? Logo sequencialmente, acabou acontecendo muito rápido essas coisas, e ao mesmo tempo eu não deixei de lado, né, a questão do ensino, da pesquisa, porque para mim era importante isso. As coisas que acabavam surgindo no dia a dia me traziam mais curiosidades, e isso tem muito a ver até com a própria terapia intensiva. A anestesia, ela é uma área que é bastante assistencial, né? Ela tem muitos procedimentos e, às vezes, você deixa um pouco de lado essa questão de ensino, de pesquisa. Alguns membros se dedicam a isso, mas você precisa de um certo tempo, né, para você se dedicar. Mas a UTI não. A UTI você tem um tempo de flat que você consegue pensar um pouco mais, raciocinar a respeito daquele caso específico. Isso te guia a você aprender mais e ter mais curiosidade sobre o assunto, né? Dentro da terapia intensiva, invariavelmente você vê um estudo que sai de uma certa forma e logo depois, mais para frente, você descobre que não era bem assim, né? Então, ela muda, né? É dinâmica mesmo a todo tempo, né? E o conhecimento, ele não é estanque ali naquele determinado momento, daqui a pouco ele muda e mais para frente a gente vai ter outras inovações, e isso parece que é meio natural em certos pacientes que são extremamente complexos. Não é uma determinada doença específica, são várias doenças agregadas numa única situação. Então isso faz com que desperte cada vez mais curiosidades. Então, a gente acabou fazendo esse link aí. É claro que não foi fácil, né? Essa história da gente sempre achar que você vai virar um coordenador, virar um chefe de grupo. Isso acaba acontecendo subitamente de uma hora para outra, muito pelo contrário. É sangue, suor e lágrimas. Tanto que eu costumo colocar lá na minha livre docência, né? Eu coloquei até um apontamento parafraseando o Dr. Zerbini, né, que ele fala a respeito desse assunto, e ele diz que nada substitui o trabalho, né? Então, assim, todo esse percurso não foi fácil, então teve dias de lutas, dias de glória, né, falando da própria música, mas a gente conseguiu, em alguns momentos, perceber que aquilo acabou trazendo valor, né, para o que a gente acabava fazendo. A gente acreditava naquilo, e um grupo que andava junto acreditou também, e com isso muitas coisas foram se alinhando e dando certo, né? Com o passar do tempo foi dando certo. Então, eu acho que mais ou menos o percurso para as coisas acontecerem foi dessa forma, assim. Resumindo, obviamente, né? Isso surgiu aí, foram 10 anos, né? Para
para a gente conseguir concretizar, e depois disso não para por aí, né? A gente continua trabalhando e continua fazendo outras coisas e agregando outros tipos de coordenações, outros tipos de negócios também, mercados, né? Que a gente acaba vendo. Muito legal a sua trajetória e compartilhar tudo isso com a gente, João. Eu queria aproveitar, né, só reforçar para o nosso ouvinte que o nosso podcast ele sempre faz uma mistura aí de temas de hard skills e de soft skills. E agora aproveitar a experiência do João para a gente discutir um pouquinho aí do manejo do grande queimado, né? Então, por exemplo, eu mesmo, quando eu era residente de terapia intensiva, eu rodei nessa UTI de queimados, né? E me impressionava muito a gravidade dos pacientes e as histórias que chegavam para a gente também dos pacientes que estavam naquela situação, né? Então, eu lembro, por exemplo, que o caso mais emblemático até hoje que eu cuidei naquela UTI foi de um paciente que ele era um etilista pesado, ele estava internado numa clínica de reabilitação por conta do álcool, né? E ele praticamente ele resolveu fugir daquela clínica no final de semana, em que a vigilância era menor. Ele subornou um taxista, o taxista levou ele para uma casa, passou no mercado ontem, comprou um monte de bebida alcoólica, foi para uma casa abandonada, onde ele ficou o final de semana inteiro bebendo. E ele orientou o taxista que voltasse para buscar ele no domingo, né? Quando o taxista voltou, entrou na casa, estava tudo meio esquisito, não encontrava a pessoa. Foi lá, encontrou o paciente, né, enrolado num cobertor. Quando ele tirou o cobertor, ele estava todo queimado porque tinha acendido um cigarro lá, explodido um vazamento de gás, e ele foi para a UTI. Esse paciente ele teve mais de 80% de superfície corporal queimada, acabou, infelizmente, evoluindo a óbito por disfunção de múltiplos órgãos, choque refratário. E essa realidade trágica, né, infelizmente, ela é bastante comum nessa UTI. Quer comentar um pouquinho sobre a questão social desses pacientes também? Como é que é pelo menos feito esse manejo inicial do paciente grande queimado? Perfeito. Dante, é o seguinte, né? Você contando essa história, eu me lembrei de todas as outras que aconteceram dentro da UTI do Queimados, né? Esses pacientes, sempre você tem uma história bastante dramática, né? Que está envolvido nesse meio. Na maioria das vezes, né? É claro que você tem vários acidentes, mas como a gente sabe, né? Estudando esses assuntos, os queimados, ele é cada vez mais evidente em locais onde você está em desenvolvimento, né? Então, países que estão em desenvolvimento, subdesenvolvidos, você tem um percentual maior desses tipos de acidente. Mesmo porque, por conta das condições precárias, às vezes não tem local adequado para fazer uma comida, a questão do gás, que você não consegue armazenar adequadamente, isso é bastante evidente, né? As crianças também que acabam sofrendo esses problemas, então o grande queimado tem essas histórias que são trágicas, né? E faz parte de uma questão social mesmo, que precisa, né, ser melhorado para minimizar esses problemas. Só para vocês terem uma ideia, antigamente a gente tinha o álcool, né, que era 90%, e esse álcool ele pegava fogo, explodia, né, de forma muito rápida, e foi tirado do mercado porque foi percebido que a quantidade de acidentes que você tinha com esse tipo de solução era muito maior com o que a gente tem atualmente, que agora é álcool 70%, né? Então, para vocês verem, são questões simples que podem ser elaboradas, que modificam a parte social e vão ajudando essas pessoas de alguma forma, né? Então, assim, o atendimento inicial do queimado, ele envolve toda aquela questão relacionada com o ATLS, né? Que a gente tem que ver as vias aéreas, a parte cardiovascular, o acesso venoso do paciente. Mas, por outro lado, a gente avalia como é que foi a cinemática do trauma também. Por quê? Porque isso faz diferença para o prognóstico do paciente e como que a gente vai pensar nos primeiros tratamentos que vão ser relacionados com o caso. Então, se o paciente desmaiou, se o paciente estava dormindo, igual você disse, por quê? Porque quanto mais tempo aquele paciente fica exposto àquela situação, ele tem grande chance de ter lesão inalatória associado. E quanto maior o percentual de queimadura, mais chance ele tem também de ter lesão inalatória. Então, você soma duas condições extremamente graves, né? Percentual de queimadura e lesão inalatória. Quanto maior o percentual de queimadura, pior é o prognóstico do paciente. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, se o paciente ele apresenta um percentual de queimadura de 50%, o risco de morte desse paciente está relacionado exatamente com 50%.
Fora, né, do Brasil, aqui onde tem uns recursos um pouco mais avançados, 50% identifica 40% de mortalidade. Então, esse apontamento, a gente identificar qual é o tamanho, né, o percentual da queimadura, o tempo que ele ficou exposto e a cinemática do trauma tem todo sentido para a gente poder fazer o melhor tratamento possível, né? Poder abordar esse paciente da melhor forma possível. Igual você disse, né? Uma queimadura que, se eu não me engano, você falou 80%. Uma queimadura de 80%, dificilmente o paciente consegue sobreviver. Então, a maioria dos casos que a gente viu, pouquíssimos tiveram um prognóstico, né, melhor com queimaduras acima de 60%. Então, a maioria foi desfecho fatal. Então, é uma queimadura extremamente grave por duas questões, basicamente. Primeiro ponto, né? Você tem a espoliação do paciente e alterações que são consequências dessa espoliação, né? Resposta inflamatória, né? Perda volêmica. E o segundo como que a gente vai fazer a enxertia desse paciente. Porque você não vai ter pele suficiente para cobrir o corpo inteiro desse paciente. Você pode até pegar de bancos de pele e tudo, mas 80% é praticamente o corpo inteiro da pessoa. Então, 90%, por exemplo, seria incompatível com a vida. O paciente chegou lá nesse estado, você falou, olha, 90%, então a gente vai ter que rediscutir com a família e apontar, olha, o caso aqui é um desfecho fatal, não vai ter como sobreviver aqui o paciente, por mais que a gente faça todos os nossos aqui esforços possíveis. Então, isso também faz parte da discussão, né? É claro que em outros lugares onde você tem aí uma questão de pele sintética, algumas outras questões mais inovadoras que surgiram, você até pode conseguir, né, que o paciente reverta essa condição com um percentual maior como esse aí de 80%. Mas na maioria das vezes, quando você vê esse percentual, esse é o primeiro ponto, né, que a gente fala, ó, isso aqui é um ponto crítico, talvez a gente não consiga, né, superar aí a condição que esse paciente acabou encontrando. Então, a gente tem que avaliar percentual de superfície corpórea, a profundidade que foi queimada essa superfície corpórea e, né, o tempo de exposição daquela situação. Então, lembrando que se a queimadura for associado também com uma lesão inalatória ou, por exemplo, um trauma elétrico, você piora ainda mais a morbidade do paciente. Então, esses pontos faz todo o sentido. Além do ATLS, essa particularidade aí faz todo sentido para a abordagem inicial, né? Para a gente tentar ver como é que a gente vai tratar e fazer uma estratégia em relação a esse paciente. Perfeito. Acho que um ponto também importante a acrescentar nesse cenário são as intoxicações pelos gases também, né? A gente teve o exemplo aí da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, em que a maioria dos mortos não teve uma grande superfície corpórea queimada, mas infelizmente acabou falecendo intoxicado mesmo por cianeto, né? O derretimento daquela superfície ali de poliuretano acabou levando à formação do HCN, né? Que é o cianeto de hidrogênio. E, infelizmente, esses pacientes acabaram morrendo intoxicados e também a gente tem bastante casos aí de intoxicação por monóxido de carbono, que é um outro gás também que acaba sendo eliminado aí por combustão incompleta, né? Então, acho que essa parte também de intoxicação é bastante importante que o médico que vai cuidar de um doente desse saiba identificar, né? Isso aí, isso que você falou, só para a gente retomar, né, a época que aconteceu todos esses problemas, né? A gente teve um outro questão anterior que foi bem antigo, né? Que foi aquele edifício que teve que começou a pegar fogo também, mas a proporção desse outro acidente foi bem maior, até por quê? Por causa da questão da lesão inalatória, né? A gente até chegou a mandar bancos de pele lá, mas eles não usaram praticamente nada porque a maioria era lesão inalatória. Então, a lesão inalatória com intoxicação por metais pesados, que foi o caso específico, ele tem um antagonista que, na época, a gente não tinha, né, aquilo em livre demanda para todo mundo. Depois desse acidente, quase todos os locais de queimado, agora você precisa ter lá o antagonista específico. Cianokit. Exatamente. Para todos os pacientes, né, que acaba, que é a hidroxicobalamina, né, que a gente acaba administrando nos pacientes. E naquela época não se tinha isso, né? Então, para vocês verem, alguns pacientes, é claro, talvez isso poderia mudar pouca coisa do cenário, porque o cenário foi catastrófico mesmo,
mas a lesão inalatória é um evento extremamente grave, né? Não necessariamente o paciente está tendo queimadura de superfície de pele, mas queimadura, né, de órgãos internos da via aérea. Isso cria um prejuízo aí tremendo, né? E o exemplo é exatamente esse acidente que teve lá em Santa Marina. Mais de 200 vítimas acabaram acontecendo naquele período. E aí também, João, é só para a gente deixar claro, né, que o manejo desse paciente, também do ponto da terapia intensiva, é muito difícil, né, no sentido de que esses pacientes eles estão extremamente inflamados, então eles vão para enxerto, eles voltam chocados, voltam com vários distúrbios eletrolíticos, muitos deles acabam precisando de terapia substitutiva renal, acabam vindo realmente com um quadro de disfunção de múltiplos órgãos. Então, eu sempre falo, né, que assim, dos estágios de UTI, o paciente queimado e o paciente oncológico, o paciente politraumatizado, que acaba entrando na mesma linha do paciente queimado, são os mais difíceis de manejar. E muitas vezes são situações trágicas mesmo, de pacientes jovens que tinham uma vida normal ou praticamente normal e que saem depois da UTI totalmente sequelados ou que necessitam de uma reabilitação extremamente prolongada. Então vejam que só a estadia na UTI, só a parte realmente da correção das disfunções orgânicas, da parte crítica, é um pedaço só da história. Depois, toda a reabilitação que esse paciente vai precisar fazer, isso também ficou bem claro, até mesmo lá em Santa Maria, né, no sul, lá no Rio Grande do Sul. Depois da botkiss, a gente consegue ver realmente que pacientes têm sequelas físicas e psicológicas até hoje daquele acidente. Então, o que mostra que realmente não é um cenário fácil e não é uma estadia fácil também na UTI, né? Infelizmente, muitos desses pacientes acabam não resistindo. João, então, só para a gente fechar esse assunto, a sua base agora, sua subespecialidade mesmo é em pacientes cirúrgicos, né? Pós-operatório de pacientes cirúrgicos. Você quer comentar um pouquinho a diferença que isso tem em relação ao paciente clínico? Porque a gente tem muito essa concepção de que a maioria dos pacientes que estão em UTIs, principalmente em hospitais particulares, vem por motivos clínicos, quando que, na verdade, a maior parte desses pacientes, na verdade, são pacientes cirúrgicos, né, que foram internados para fazer uma cirurgia eletiva, uma grande cirurgia, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia oncológica, e aí estão vindo para a UTI nesses cuidados pós-operatórios. Então, quais são as diferenças entre esse paciente cirúrgico e esse paciente clínico? Tá. Bom, recentemente, né, a gente acabou fazendo uma avaliação, né, de várias UTIs do Brasil inteiro, e o que é percebido é que a grande maioria das UTIs, cerca de 50% dos leitos são ocupados por pacientes cirúrgicos. Então, para você ver qual é a importância, né, desse assunto. E esse caso, né, esses casos específicos, né, a maioria são cirurgias eletivas mesmo. A grande minoria é urgência, emergência, né? Isso aí acho que vem por conta você se antecedeu o problema, né? O paciente ele já chega numa condição mais eletiva do que você chegar assim de uma situação emergencial e seria aí uma situação que é ruim, né, para o paciente, porque ele não tem o preparo adequado. E por conta disso, de ser um paciente eletivo, era um paciente que previamente ele podia estar se encontrando numa condição estável, né? Ele não é um paciente que cronicamente ele vem vivenciando aquela situação, que é o caso do paciente clínico, né? Então, muitas vezes o paciente clínico, ele tem uma doença de base e aquela doença de base, ela vai se amplificando e o paciente vai meio que se adaptando, né? O organismo dele se adapta àquilo, mesmo à base de medicamentos, né, que ele vai recebendo, ele vai ficando e vivendo cronicamente com aquele problema. Tanto que a questão do paciente clínico, ela funciona bem diferente do paciente cirúrgico. Porque o paciente cirúrgico é um paciente que estava indo bem e, num determinado momento, ele sofre um procedimento que vai aumentar a resposta inflamatória e modificar todo o sistema que ele estava atuando até aquele momento. Então, é uma situação extremamente aguda que modifica. Um paciente cirúrgico, por exemplo, ele pode estar com uma hemoglobina de 13, mas se aquela hemoglobina cair para 10, ele tem uma alteração clínica importante. O paciente clínico, se ele tem uma hemoglobina lá de 13, por exemplo, e cair para 10, isso caindo cronicamente, você não tem que fazer basicamente nada, porque ele se adaptou àquela condição e não precisa especificamente você fazer uma transfusão sanguínea. O cirúrgico, muitas vezes, até é necessário, por conta que ele entra num estado de hipoperfusão. A situação é muito aguda. Então, essas questões modificam, né, entre esses dois pacientes. E um outro problema é que o procedimento cirúrgico, né, por si só,
ele acaba desenvolvendo uma resposta inflamatória exacerbada, né? Cada paciente tem uma resposta de uma certa forma, cada cirurgia também vai desenvolver aquela resposta que ela pode ser mais violenta ou não, mais agressiva ou não, dependendo do tipo de cirurgia que é realizada, e também a condição clínica prévia do paciente, né? Se é um paciente que ele está ajustado, né? Se clinicamente a condição dele é extremamente estável, ele está bem nutrido, ele vai aguentar esse tranco lá no pós-operatório. Agora, se é um paciente que entra numa questão desnutricional prévia, o paciente está desidratado, por exemplo, ou ele está descompensado do ponto de vista clínico, provavelmente o pós-operatório dele vai ser bastante mais conturbado, né? Porque você vai agregar, né, a resposta inflamatória com a condição prévia que ele tinha. Então, essa peculiaridade entre o cirúrgico e o clínico, né, faz total diferença. A questão de ser aguda e a outra questão de ser um pouco mais crônica, né? O paciente ele tem uma possibilidade de se adaptar um pouco melhor quando ele é avaliado do ponto de vista clínico do que o paciente crônico. Pra vocês verem um paciente clínico, ele realmente descompensa, vai para a UTI. Quando ele chega na UTI, ele está numa condição muito grave, né? Porque realmente foi uma descompensação aí, um choque séptico ou alguma outra coisa que trouxe esse transtorno para ele precisar de um tratamento intensivo. O cirúrgico não, às vezes ele vem eletivamente, você precisa só monitorizar ele para que ele não saia ali do caminho e você vai dando suporte para ele enfrentar essa questão da resposta inflamatória no pós-operatório. Então, eu acho que essas diferenças faz total sentido quando você vai pensar em estratégias e ver os apontamentos para cuidar melhor, né, desses pacientes. Perfeito. Só fazer 2 comentários com relação a isso, né? Quando a gente fala de paciente clínico, a maioria das pessoas tem a concepção de que são pacientes que simplesmente estavam em casa e do nada tiveram uma meningite, uma pneumonia, eram totalmente saudáveis e evoluíram para um choque séptico. Isso é um paciente clínico? É um paciente clínico. Mas essa situação é a minoria dos casos. A grande maioria é de exemplos, como o João falou, de pacientes que têm uma doença crônica, que descompensam, que vão parar na UTI por conta da descompensação daquela doença de base, tá? Então, só para fechar isso. E, João, eu ia te fazer, então, uma pergunta de resposta bem simples, sim ou não. Você acha que dá para fazer um paralelo, então, entre o doente cirúrgico que vai para a UTI e o grande queimado e o politraumatizado? Acho que sim, acho que tem total sentido. Eu acho que o que modifica aí no caso é o nível da resposta inflamatória que esse paciente desenvolve, né? Você pegar, eu penso que o queimado seria o maior deles, né, em comparação. Então, você tem um paciente cirúrgico, o trauma, né, se for um trauma importante, e, por fim, o paciente grande queimado. Eu acho que tem esse paralelo, sim. Perfeito. Bom, mudando um pouquinho de assunto, agora a gente vai falar sobre uma outra área na qual você detém aí bastante domínio, que é a parte de pesquisa, né? Então, você foi bastante para esse caminho de gestão também e, por outro lado, você seguiu aí a trajetória acadêmica, fez doutorado, recentemente fez a livre docência, né? Queria que você comentasse um pouquinho de como que foi esse caminho e os desafios que a gente tem hoje em dia para fazer pesquisa no Brasil, né? Porque, querendo ou não, a academia e a pesquisa acabam dando juntas, né? Sim. Essa parte da pesquisa, né, isso é uma opinião pessoal minha mesmo, né? Uma vez até um colega me perguntou e falou assim, mas por que você continua ainda na parte assistencial? É porque, para mim, não tem pesquisa se não tiver assistência. Eu até tinha apontado isso. E como eu já tinha falado para vocês anteriormente, né? Quando você está ali no front, você acaba tendo curiosidades, né, a respeito daquele tipo de doença que você está enfrentando, daquela situação, né, que acaba acontecendo, e você quer achar opções, né, para você adequar o seu tratamento da melhor forma possível. Então, a assistência, a pesquisa, ela com certeza tem integração total, e é a partir da assistência que vai surgir, né, os apontamentos de pesquisa. Eu acho que quando você vira um pesquisador puro, né, você vai ficar com certas dificuldades do entendimento do dia a dia. E você trazer soluções para aquela pessoa que está ali na ponta, né, eu acho que faz uma diferença tremenda, né? Você chegar e trazer um apontamento e falar assim, não aquela pesquisa, é claro que aquela pesquisa laboratorial, clínica, ela tem uma importância, mas muitas vezes ela não vai chegar lá na ponta, porque está distante, né? Quando você
traz uma situação que vai melhorar lá a condição daquele paciente que está sendo tratado em cada tipo de hospital, isso vai fazer uma grande diferença. E aí é que eu gostaria de chamar a atenção. Alguém pode perguntar, mas por que essa história de pesquisa? É porque quando você desenvolve alguma situação que, de fato, né, vai trazer diferença, né, para o tratamento de várias pessoas, né, eu acho que é muito mais satisfatório do que quando você está ali na parte assistencial. É a mesma coisa da história das vacinas, né? Quando a gente discute a história das vacinas. Você dá um medicamento para uma pessoa, você pode fazer diferença individual para aquela pessoa, mas quando você vacina uma pessoa, às vezes você contribui para o tratamento daquela pessoa e de outras pessoas, porque acaba proporcionando uma cascata. E a pesquisa, ela tem esse poder. Quando você acaba achando, né, tendo algum achado do ponto de vista lá que você estava pesquisando, e você coloca isso para todos, você está disseminando aquele conhecimento, e esse conhecimento ele é disseminado para o mundo inteiro, né? Não fica só restrito àquela situação. Isso eu acho que eu costumo falar até para os residentes, para todo mundo, falei assim, o conhecimento ele precisa ser disseminado. E eu acho que através da pesquisa é o que a gente consegue fazer isso, né? Uma situação que ela é necessária, né, para todos os campos, todas as atuações. Então, a pesquisa ela é importantíssima e faz parte, né, eu acho que de todo médico, né? Todo médico ele deveria passar por essa condição, né? Em algum momento, ele realizar a pesquisa, porque tem total sentido e com certeza vai ajudar, né, muitas outras pessoas se a gente conseguir achar soluções para aqueles problemas ali do dia a dia, ou mesmo problemas que vão acontecer no futuro. Então, acho que é mais nesse sentido aí que eu colocaria. E você se especializou basicamente em estudos multicêntricos, né? Ensaios clínicos randomizados, multicêntricos, né? É fácil fazer isso no Brasil? É dificílimo, né? Eu acho que a pesquisa, apesar de ter toda essa filosofia, né, e essa parte que eu falei anteriormente, é um dos maiores desafios. Tanto que, por que a gente não tem grandes pesquisadores aqui no nosso país? Porque falta incentivos para isso, né? Acho que ficou mais claro nessa época do Covid, onde muitos pesquisadores queriam desenvolver algumas coisas, mas não tinham potencial do ponto de vista de recursos, tanto recursos materiais como financeiros também. Então, a pesquisa no país, no nosso país, a pessoa ela acaba tendo que trabalhar no seu dia a dia e achar um tempo ali para desenvolver, né, algum tipo de estudo específico sobre algum assunto. E por si só, aquela pessoa tem que acabar bancando tudo aquilo. Então, todas as vezes que você vai buscar algum recurso financeiro, o recurso ele passa por várias situações burocráticas e mesmo para você começar a desenvolver a pesquisa, é uma burocracia tremenda, né, para que isso aconteça. Eu acho que isso ele tem que ser sério, obviamente, porque ali tem uma pessoa envolvida, a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, mas quando a gente enxerga que aquela pesquisa ela tem uma plausibilidade, que aquilo pode trazer aí uma solução muito boa, inclusive para futuros, né, e tem potencial, eu acredito que deveria ter ações melhores para tentar ajudar, né, auxiliar, de certa forma, os pesquisadores do nosso país. Então, infelizmente, fazer pesquisa no nosso país não é fácil. Eu gostaria de falar diferente para todo mundo aqui, mas eu acredito que quando você finaliza aquela questão, por conta de ser tão difícil assim, é uma satisfação tremenda para cada um, né? Claro que ninguém vai viver disso, né, só com satisfação, mas no futuro, pessoal, e isso que eu queria apontar para vocês, todas essas questões é que foram me dando oportunidades a mais, né? Que me trouxeram outras oportunidades. A pesquisa me trouxe oportunidades também do ponto de vista de trabalho profissional. Então, uma coisa com certeza está relacionada à outra. Acho que a gente não pode desanimar quando a gente fala sobre isso, não. Perfeito. E aí, para a gente encerrar esse assunto também, pensando mais na questão acadêmica mesmo, né? A gente tem muito estudante de medicina e muito residente, quando termina a faculdade, quando termina
a residência quer fazer um mestrado ou fazer um doutorado, né? E até mesmo lá na frente, quem sabe fazer uma livre docência, virar professor doutor, associado, enfim. Qual que é a dica que você dá para quem quer fazer essa carreira acadêmica? Você acha que realmente mestrado e doutorado é para todo mundo? Então, essa é uma longa discussão, porque é bem discutível essa história do mestrado, e ao invés de você fazer o mestrado, você pular essa etapa. Mas algumas pessoas, eu também acreditava nisso. Eu falava, você vai ficar perdendo tempo com um mestrado, um tempão, por que já não faz logo um doutorado? Porque o mestrado, ele não existe em outras regiões do mundo, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa história do mestrado, mas você vai para outro lugar, todo mundo já vai direto para um doutorado. Só que algumas pessoas, elas não têm a habilidade para realizar pesquisa, porque isso não faz parte da questão acadêmica de muitos estudantes, né? E aí, na hora que vai cair para essa parte de pesquisa, ou mesmo na parte acadêmica, falta um pouquinho mais de habilidade relacionada com isso. Então, realizar um mestrado, ele vai te dar um ganho de experiência maior, e com esse ganho de experiência, aí sim você pula para um doutorado, onde que você vai tentar trabalhar naquela área que vai seguir para o resto da sua vida, né? Por isso que eu acho que no momento que você chega no doutorado, é importante que você realmente realize um trabalho, uma pesquisa que seja importante para você, né? Que você não entre num doutorado que não faz sentido nenhum, porque aquilo vai ser uma marca, né? Vai ser a sua marca, né? Para o futuro. Então, eu acho que não são todos. É possível ir para o doutorado direto, mas se você realmente reconhece que falta alguma coisa para isso, eu acho interessante seguir todo esse rito, né? Fazer o mestrado primeiro, depois o doutorado e assim consecutivamente, né? Até chegar ao fim lá. Acho que aqui no Brasil o final mesmo seria a livre docência, né? Que seria o apontamento maior de todos os títulos que você pode ter, né, em relação a isso. Mas eu acho que esses ritos são importantes até você chegar lá. Além disso, você pode somar papers, né, também. Você vai fazendo publicações e aumentando, né, o seu impacto, né, a sua expertise relacionado a cada assunto, né. Então, eu acho que é um rito importante, assim. Acho que vale a pena em algumas situações, sim. No meu caso, especificamente, pessoal, estou atualmente fazendo doutorado e eu acho que houve algumas coisas que foram importantes para fazer realmente essa opção acadêmica, né? Então, ter feito iniciação científica durante a faculdade ajudou bastante, tá? E também ter feito aí alguns cursos aí de especialização focados em medicina baseada em evidência. Então, eu, por exemplo, acabei fazendo o PPCR, que é um curso anual de Harvard aí, que ele ajuda bastante nessa questão de análise crítica de estudos científicos, de estatística. Acho que ter essas ferramentas também ajudam bastante aí quando você opta por fazer um doutorado direto, né? Só uma questãozinha, Dante. Eu acho que essa parte do ensino, ela está crescendo bastante agora no nosso país, porque a gente está tendo diversas faculdades, né, de medicina, e lá na frente, essas pessoas elas vão precisar se especializar cada vez mais, né? Então, se você cai para uma área acadêmica, se você vai para a área acadêmica, é uma outra profissão que você encara também. Então, pode ser uma opção aí no futuro. É só um apontamento em relação a essa questão aí. E não necessariamente, a gente sabe que nas faculdades públicas isso é uma norma, né? Mas nas faculdades privadas você não precisa ter mestrado, doutorado para dar aula. E a Sim, gente tem sim. professores também que são excelentes e que não têm mestrado e que não têm doutorado e que também tem muito a acrescentar aí para os alunos, né? Claro, claro. Para a gente fechar então essa discussão, eu queria aproveitar para a gente fazer um paralelo comparando o Brasil com os outros países. Aí eu vou trazer um pouquinho da minha experiência que eu tive na Nova Zelândia, no R4 de terapia intensiva, né? Então, para quem não sabe, eu fiquei rodando 5 semanas numa UTI de cirurgia cardíaca na Nova Zelândia, em que eles tinham ECMO, então era o único centro lá em que eles recebiam esses pacientes que precisavam de ECMO, né? E não sei se vocês sabem, a Nova Zelândia, junto com a Austrália, compõe a ANZICS, né? E a ANZICS é sabidamente são os dois países aí que têm o maior gabarito em terapia intensiva no mundo. Tem os menores taxas de mortalidade em choque séptico, tem os melhores indicadores, né? E eu acho que, na minha visão, talvez o que realmente faça a diferença ali é a assistência, principalmente no que tange a enfermagem, né? Então, lá eles têm um enfermeiro por leito, tá? Não é técnico de enfermagem, é um enfermeiro por leito.
E isso garante um cuidado muito especial aí ao paciente. Tanto que a equipe médica até que é relativamente reduzida em comparação ao que a gente vê no Brasil. João, aproveitando esse paralelo que eu fiz, eu queria te fazer a pergunta. E na pesquisa, qual que é a diferença, assim, para quem opta por seguir uma linha de pesquisa no exterior em relação ao Brasil? Tá, perfeito. Eu acho que também tive a oportunidade de fazer, né, esses links com outros locais, né? E eu acho que aí casa também com a questão anterior de estudos multicêntricos. Quando você vai para fora, você cria uma rede, que é a network, né, que a gente acaba falando. Então, essa rede, ela acaba ativando, né, pesquisas que são muito mais potentes, né? Então, por conta disso que eu acabei seguindo mais essa área de estudos multicêntricos, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, fora, a gente conhece, eu tenho uma rede forte na Alemanha, por exemplo, na Itália, Inglaterra. O que acaba acontecendo nesses locais, né? A assistência, o ensino e a pesquisa, eles são divididas em partes, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela roda nessas áreas de formas separadas. Então, você tem um período específico para realizar pesquisa, né? Por isso que eles têm uma robustez bastante grande quando eles realizam pesquisa. Você tem um período na parte assistencial e diferencia, são horas protegidas que você tem para realizar pesquisa. E a diferença quando você sai daqui e vai fazer pesquisa fora é que você está se dedicando exclusivamente à pesquisa. Se você ficar aqui, você tem diversas outras situações, né? Além da questão profissional, você tem sua vida pessoal aqui que também acaba te ocupando um pouco mais. Na hora que você vai para fora, né, num ambiente que você vai seguir aí numa cavalgada solitária, né? Nesse momento, você está 100% focado naquilo. Então, a chance daquela situação dar certo é muito maior, né? Muitas vezes você está aqui com várias outras questões que tem que resolver, você não desenvolve. Tem várias pessoas que desistem, né, do doutorado, desistem do mestrado, porque tem a vida profissional, tem a vida pessoal que tem que seguir. E na hora que você fala, não, eu vou ficar 3 meses fora, você desenvolve um grande estudo que tem um potencial melhor e muito mais robusto. Pode ter certeza. Todas as pessoas que fizeram essa situação tiveram um alavanque, né, na parte de pesquisa, né, e conseguiram aí publicações que foram de forte impacto, né? Publicações interessantes. Você pode fazer isso aqui no nosso país? É possível. Só que é sangue, suor e lágrimas, igual eu tinha falado anteriormente. Aí tem que batalhar forte. É possível, mas vai ter que ser perseverante e ficar firme aí em cima disso aí. Acho que é nesse sentido. Perfeito. Acho que assim, todo mundo que tiver a oportunidade de fazer, seja alguma experiência em pesquisa, seja alguma experiência na parte assistencial no exterior, vale a pena, viu, pessoal? Não só por todos esses motivos que a gente conversou, mas pela própria experiência, pela própria bagagem cultural aí que vocês vão adquirir, tá? Então, só para a gente fechar aí, João, a gente falou bastante aí de basicamente 3 assuntos, né? Gestão, pesquisa e também manejo do grande queimado. Para encerrar, tem alguma mensagem final que você queira deixar para a audiência? Olha, parece até um pouco assim, sempre quando a gente estava falando essas coisas, todas essas partes na área da medicina, elas são bastante sacrificantes, né? E é óbvio que a gente tem que se voltar para nós mesmos e cuidar de nós mesmos em um determinado momento. Então, se eu fosse falar alguma coisa para vocês, falar assim, além de todas essas partes, não esqueçam, façam exercício físico, pessoal. Isso faz total diferença aí na nossa vida, né? Isso acalma um pouco mais a mente e com certeza vai dar um gás maior para desenvolver aquilo que você está planejando, tanto na sua parte profissional quanto na sua parte de pesquisa. Então, se eu fosse falar aí uma recomendação, façam exercício físico. Acho que é isso. Bom, então fica a dica aí, pessoal. João, muito obrigado aí pela presença. Tá? Queria lembrar a vocês aí, nossos ouvintes, que o nosso podcast ele vai ao ar todas as terças-feiras. Lembrar vocês também de seguirem as nossas redes sociais. A gente tem o @papo de clínica no Instagram. Temos nosso grupo no Telegram e no WhatsApp também. E lembrar, mais uma vez, que esse podcast é uma parceria aí com o pessoal da Medway, tá? A Medway é o cursinho referência aí para quem está querendo prestar residência em São Paulo, seja o R1 ou seja o R3 de clínica médica. E lembrando que as inscrições aí para o intensivo, para você que está com um período mais apertado aí de estudo no segundo semestre, elas estão abertas, tá? Não esqueçam aí que a gente vai deixar na descrição desse episódio cupom de desconto, links aí para vocês poderem fazer a inscrição. E a gente está recomendando porque está muito bom aí o curso, tá, pessoal? Então é isso, até a próxima terça. João?
Bom, obrigado aí, pessoal, pela participação. Foi ótimo. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima terça.